Olá, boa tarde. O chão anda tremendo nas imediações da construção de viaduto na ligação das avenidas Bernardino de Seixas Ribeiro e Fortunato Ernesto Vettoraço, na zona norte de Rio Preto. A vibração provocada pelas máquinas fez com que partes de duas paredes de uma oficina mecânica desabasse. Um dos muros caiu sobre o telhado de uma borracharia vizinha. As rachaduras nas paredes começaram a aparecer quando a obra se aproximou das oficinas e, na terça-feira, parte dos muros começou, então, a desabar. O número dos casos de cachumba em Rio Preto cresceu 25% neste ano, entre janeiro e outubro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que este ano foram 61 infectados pela doença e 49 no mesmo período do ano passado. O número desse ano também é maior do que todo o período do ano passado, quando 53 riopretenses pegaram cachumba. A doença é transmitida pelo contato direto com as secreções das vias aéreas das pessoas infectadas. O vírus geralmente causa inchaço e dor na parótida, aquela glândula salivar localizada adiante e abaixo de cada orelha, e nas glândulas salivares infectadas localizadas embaixo da mandíbula. Uma notícia sobre a economia: o desemprego em setembro permaneceu em 7,6%, o mesmo resultado no mês anterior. A taxa é a maior para setembro desde 2009, quando era de 7,7%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto estimou 1,9 milhão de pessoas desempregadas nas regiões pesquisadas. O número não teve variação na comparação com agosto, mas cresceu 56,6% em relação a setembro de 2014, com 670 mil pessoas a mais procurando trabalho. E o tempo dá pinta de que vai mudar hoje em Rio Preto. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 26 e a máxima de 38 graus. E hoje o sol nasceu às 6h40 da manhã e vai se pôr às 19h22. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, pelo canal 7 da NET em São José do Rio Preto. Programa também transmitido pelo site www.tvriopreto.tv. No programa de hoje nós vamos ter a honra de conversar nos nossos estúdios com o Dr. Ricardo Caponeiro, oncologista clínico, que está em Rio Preto, entre outras coisas, para participar da programação aí do Outubro Rosa. É uma campanha, doutor, que nos últimos anos, que coisa bacana isso, a gente sente que a comunidade toda abraça essa campanha, todo mundo se envolve muito com isso. E imagino que não seja só em Rio Preto, não. Deve ser uma coisa bem brasileira, né? Primeiro que a campanha é uma campanha mundial, ele existe no mundo inteiro. E o Brasil adotou de mais ou menos uma década para cá e tem crescido ano a ano. Isso não deixa de ser um ponto positivo, né? Acho que a conscientização é o principal. Quando a gente se fala sobre a importância da detecção precoce no caso do câncer de mama, no caso do Novembro Azul depois, no caso do câncer de próstata, no caso dos homens, é sempre muito importante. Mas eu devo começar a conversa com o Dr. Caponeiro aqui com um assunto que tem ganho a mídia no Brasil todo nesses últimos dias aí, que é aquela popularização das tais pílulas, cápsulas milagrosas contra o câncer, né? Me parece que aí tem muito de inverdade, muito de mentira, muito de mistificação. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. O que está acontecendo em relação a isso? Eu acho que isso é um despropósito. Primeiro, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Levi, o prazer é todo meu. Eu acho que, com relação a essa pílula, é um despropósito, até uma irresponsabilidade, né? A gente sabe que hoje, para você aprovar um remédio novo, são necessários vários testes clínicos. Isso deve ser submetido ao governo que regulamenta o uso de medicamentos no país. Então, isso, no mínimo, é uma substância que não foi testada seguramente em humanos, não tem estudos clínicos publicados, não foi submetido ao Ministério da Saúde. Qualquer remédio que você pega no Brasil hoje tem lá registro do Ministério da Saúde. Essa pílula não tem. E, além de tudo, o pesquisador não é nem médico, né? Então, ele está praticando um exercício legal da medicina, não é porque ele não é médico, está tentando tratar uma doença, está comercializando um remédio não aprovado no Brasil, então está totalmente irregular e não tem nenhum fundamento. É como se alguém inventasse hoje um único antibiótico, uma única substância que tratasse todas as infecções. Hoje sabe que câncer é uma doença tão diversa quanto são as infecções. E a gente tem antibióticos diferentes para cada infecção. E o que a gente tem visto surgir na história da medicina, na história da oncologia, são cada vez mais personalizações, tratamentos distintos para doenças distintas. Então não se trata câncer de pâncreas igual câncer de pulmão, não se trata câncer de pulmão
igual câncer de mama. Então, um remédio universal que curasse tudo com uma pílula é totalmente fantasioso. Mas a história da oncologia é assim, né? A gente viu surgir o Confrei, a FAF, o bicarbonato, o cogumelo do sol, a vacina japonesa. Me lembro da época do IP roxo. O IP roxo, tomar xixi. Então, assim, cada época vem uma coisa nova, as pessoas estão ávidas para procurar uma solução para essa doença, que é uma doença tão cruel, e nisso vão atrás de soluções mágicas, né? Na ciência não existe mágica, na ciência existe trabalho árduo, né? Então, mesmo aquela história de antigamente, aquele aspecto romântico de encontrar substâncias na natureza, como foi a penicilina, né? Hoje em dia não, hoje em dia com a informática do jeito que está, tudo é desenhado no computador, tudo é pré-planejado, tudo é estruturado. Então, essas soluções mágicas, sabe, o mundo inteiro procurando o remédio, daí um pesquisador autônomo no interior de uma cidade de São Paulo vai encontrar a cura do câncer, coisa que as indústrias multinacionais e todos os governos procuraram não encontraram. Quer dizer, além de ser totalmente improvável, o processo foi inverídico e ele é desonesto nesse ponto de ser uma pessoa que não é médico para tratar os doentes sem ter nenhuma avaliação adequada dos pacientes, sem conhecer os efeitos colaterais dessa droga, e ele comercializando, vendendo um produto, cobrando por isso, de um remédio que ainda nem é aprovado no Brasil. Daí isso merece processo em várias esferas, né, do Ministério Público por estar comercializando o remédio, do CRM por estar exercendo a medicina de forma ilegal. Então acho que é totalmente infundado. E aí vem aquela teoria da conspiração, né, de que o governo não quer que divulgue, as indústrias farmacêuticas não querem que divulgue. Isso é pura paranoia, isso é pura paranoia. Sim. Sabe, alguém que descobrisse hoje a cura do câncer, ficaria a trilhardário, né? Assim, mesmo que você vendesse por R$1 comprimido, só no Brasil tem 500 mil de casos por ano, né? Então assim, todo mundo está atrás dessa mina de ouro. E não é fácil conseguir. A gente sabe que hoje, de cada 1000 substâncias que se pesquisa, uma só vai chegar no mercado. 999 não vai dar absolutamente nada. E curar em camundongo ou curar em placa de laboratório, isso é fácil. Assim, em placa de laboratório, ácido sulfúrico bate o câncer. Só que eu não posso dar ácido sulfúrico para o paciente, né? E nessa história da pesquisa, teve uma experiência muito interessante de um médico famoso, o Dr. Judah Folkman, que inclusive já faleceu, que descobriu esse processo da angiogênese tumoral, né? E ele descreveu 2 substâncias, a angiostatina e a endostatina, que deram origem a todo um conhecimento novo dessas drogas antiangiogênicas e que também teve espaço na mídia, mas ele foi super honesto, né? Ele era um judeu mal encarado, meio invocado. Quando a imprensa divulgou os resultados dele, que foram publicados, né, foram publicados numa revista científica, diferente do que aconteceu agora com esse remédio, ele pôs uma plaquinha no laboratório: se você é um rato, temos a solução para o seu problema. A gente só conseguiu tratar rato por enquanto, quer dizer, está uma distância muito grande de tratar humanos. E essa é a mesma coisa, só que esse cara foi inescrupuloso de pegar resultados preliminares do laboratório e já querer transpor para a clínica sem o devido cuidado. Doutor Caponeiro, e além de tudo, isso pode trazer efeitos negativos para as pessoas que estejam se tratando, né? Porque, é claro, a gente compreende a ansiedade, a aflição das pessoas em encontrar alguma coisa que resolva o problema delas, né? Eu acho que mas é uma ansiedade, alguma coisa, alguma expectativa meio antiterapêutica, né? Pode fazer com que a pessoa deixe de se tratar convenientemente. E não só pode deixar de fazer bem, como pode fazer mal. Pois né? Tem isso. Hoje a gente sabe que essas substâncias, elas não têm perfil de segurança estudado, eles não sabem efeitos colaterais dessas substância. E em medicina até água com açúcar faz mal. Água com açúcar descompensa o diabético, engorda. Então até água com açúcar devia vir com bula, né? Não dar para diabéticos, né? Então assim, tudo na medicina pode ter um efeito lesivo que não está devidamente estudado. Outra coisa interessante, com as novas medicações que usam na oncologia, existe uma grande interação medicamentosa, inclusive com substâncias da alimentação. Por exemplo, tem remédio que interage com a quantidade de gordura que você come, tem remédio que interage com suco de fruta cítrica. Por exemplo, suco de grapefruit pode mudar o nível plasmático do remédio, então ele pode interferir, e o pior de tudo, ele pode estar aconselhando esse tratamento como sendo a cura no lugar de um outro que tem comprovação. Então acho que são os 3 aspectos de não ter segurança comprovada, de poder ter interação com outros tratamentos ou de abandono de outros tratamentos por uma coisa que é puramente fantasiosa. Teve até um relato recente de um paciente que entrou na justiça, que ele tomou um remédio desses miraculosos, né, que prometia a cura do câncer, e o filho dele acabou vindo morrer por causa da doença. E ele processou a firma que vendia o remédio para ele, dizendo que a propaganda foi enganosa, que foi prometido uma coisa que ele não obteve, e recebeu 30 milhões de indenização. Então, acho que as pessoas que recorreram a isso e estão tendo prejuízo devem, inclusive, entrar na justiça por prática ilegal da medicina e propaganda enganosa. Sem dúvida, que foi um dano realmente
palpável, existente, etc., ficou claro que houve, né? Me parece que nesse caso aconteceu exatamente o contrário agora, né? O Supremo Tribunal Federal autorizou ou obrigou a Universidade de São Carlos, portanto, a fornecer o medicamento para as pessoas. É uma coisa meio desproposital. O problema disso é que o juiz de direito não entende nada da doença, não entende nada de remédio, e isso não podia ser feito porque isso tira, por lei, a autoridade da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz que os remédios só podem ser comercializados no Brasil aprovados pela Anvisa. Então o Supremo Tribunal Federal não pode mandar uma instituição vender um remédio que a Anvisa não aprovou. Então essa decisão do Supremo Tribunal cai fácil, porque ela tira totalmente o papel da vigilância sanitária. E no momento confunde as coisas. Se eu posso receitar o remédio e vender e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não precisa aprovar, então para que eu preciso submeter? Por que a indústria farmacêutica tem que submeter, pagar uma taxa cara para aprovar o remédio? E a Agência de Vigilância Sanitária ela é muito rigorosa, ela quer ver os estudos clínicos, ela confere os dados, às vezes ela vai visitar o local da produção do remédio para ver se ele é produzido adequadamente. Depois de tudo isso, que demora alguns meses aqui no Brasil, é que ela aprova o remédio para ser comercializado ou não. Então não pode agora um juiz chegar lá e falar assim, olha, quero o que veio do remédio, mas ele não está nem aprovado no Brasil, né? Hoje, então isso está totalmente irregular, mesmo perante a lei. Se ele ainda tivesse aprovação da Anvisa, até teria fundamento, mas passar por cima da Vigilância Sanitária, passar por cima do Ministério da Saúde, falar assim, olha, agora não, agora o Supremo decide tudo. Nós decidimos que remédio é bom, que remédio é ruim, quem trata, quem não trata, e não precisa mais Ministério da Saúde, não precisa mais Anvisa. Não precisa mais nada, né? Então essa decisão do Supremo vai cair rápido porque ela é totalmente irregular. É mais pela boa-fé do juiz, de querer ajudar as pessoas, mas é de alguém que não entende da doença, não entende do tratamento, ele entende de direito quando muito, né? Porque não entendeu o papel da Anvisa, então talvez nem entenda tanto de direito, porque se entendesse a lição do país é saber que o remédio tem que ser aprovado pela Anvisa, mas na boa-fé de querer ajudar o paciente, às vezes acaba fazendo uma medida que não tem pé nem cabeça. Uma impropriedade dessa, né? Mas tá certo. Bom, vamos falar um pouco sobre o livro A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico, um guia para profissionais de saúde, portadores de câncer e também para seus familiares. Daqui a pouco a gente mostra em mais detalhes a capa do livro. Esse livro foi escrito pelo Dr. Ricardo Caponeiro. Essa questão é muito importante, né, doutor? Essa comunicação médico-paciente no tratamento oncológico deve fazer parte, inclusive, do processo de cura, deve ajudar nesse processo. Fala com certeza, isso é fundamental e acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? O esclarecimento que a gente estava prestando para você sobre esse remédio, o que a gente faz para todos os dias do paciente, não só com relação a esse remédio que é uma fraude, mas com relação a todos os tratamentos. Então, explicar para o paciente o que é a doença dele, como é que ela é tratada, quais são os remédios que eventualmente podem funcionar, quais são os efeitos adversos do remédio, saber se o paciente compreendeu tudo isso, ajudar com que ele tome as melhores decisões, que ele possa fazer as escolhas que lhe são pertinentes. Então, tudo isso, até essa história do remédio falso, eu falei assim, ó, depois que saiu da televisão, saiu na mídia, eu respondi várias mensagens de e-mail, várias mensagens de WhatsApp para conhecer os pacientes. E isso faz parte dessa comunicação. E a hora que você explica ao paciente por que é que isso não funciona, ele fala assim, e por que deixaram de divulgar então isso? É tão óbvio, né? Mas o que às vezes falta é a informação adequada. Né? E isso não só dessas coisas que são pura fraude, mas das coisas verídicas também. Né? Aí sabe que a gente tem expectativas com o tratamento e o paciente precisa estar ciente de qual é o objetivo real do tratamento, o que a gente espera. Então essa interação do paciente, de saber o que ele pretende que vai acontecer, o que a gente acha que pode ser possível ou não, isso é um processo demorado de comunicação e muito delicado. Porque a gente diz que na prática não importa o que você diz, importa como você diz. Né? Assim, a verdade é a verdade, não existem duas verdades. Você vai ter que dizer a verdade, mas a forma que você diz a verdade, ela varia muito de pessoa para pessoa, e isso essa delicadeza de transmitir a informação de uma forma correta e gradual é o mais importante e é terapêutico, como você mesmo disse. E no caso das pessoas que estejam em tratamento de câncer, por exemplo, elas devem estar também afetivamente carentes do ponto de vista psicológico, estão muito sujeitas a emoções muito fortes, etc. E isso também é importante, que elas sejam muito orientadas para saber tratar, saber lidar já com a doença. Já é tão grave isso, é tão complicado, e não pode aparecer mais problema para complicar ainda mais. Né? Então, é verdade, tem que lembrar que a pessoa que está na sua frente, ela está falando com alguém que ela não gostaria de estar falando, sobre um assunto que ela não queria saber, assim, está no momento não adequado para a comunicação. Né? E a pessoa que está vulnerável por uma doença grave, ela sofre uma regressão psicológica, e não é mais aquela pessoa normal que você conheceu ali, é uma outra pessoa. E tem uma frase muito importante de um rabino, do Dr. Newton Bonder, que diz que assim, em extrema angústia e extrema aflição, a informação não produz cognição
intuição. Ou seja, às vezes você informa o paciente, mas ele não entendeu. Né? Porque assim, ele está pensando em outra coisa, ele bloqueia aquilo, até com um processo de negação. Então, assim, quando o estresse é muito grande, às vezes nem a informação correta é suficiente. E por isso esse diálogo, essa coisa é importante, para que o médico também saiba que o doente não está compreendendo tudo que ele está falando e reforce isso e veja, pesquise se o paciente de fato entendeu, tenha uma retrospectiva disso, para saber se aquela informação que ele deu foi de fato compreendida. Né? E às vezes as linguagens são muito difíceis e a medicina é muito cheia de nuances. Né? A gente pega o exame, estava discutindo essa semana com uma paciente, lá um exame de câncer de mama que chama imunohistoquímica, que qualifica para a gente o tipo do tumor. Aí vem lá, receptor de estrogênio, né? Deu positivo, nossa, que bom. Né? Aí vem lá para baixo, proteína HER2, deu negativo, você fala, nossa, é ótimo. Fala, doutor, mas espera aí, é bom quando dá positivo ou quando dá negativo? Né? Tem coisas que positivas são boas, tem coisas que negativas são ruins. Claro. Então não é uma coisa uma lógica tão clara para o paciente, como às vezes parece para o médico. E o médico que está familiarizado com isso, se habitua com esse conforto e às vezes não explica para o paciente por que é que alguma coisa positiva é boa e outra coisa negativa é melhor ainda. Né? Então acho que esses detalhes que fazem com que a comunicação seja mais eficiente e são esses exemplos que a gente tenta abordar no livro. Tá certo. O livro A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico pode ser encontrada facilmente nas livrarias aí, doutor? Se as pessoas comparecerem nesse lançamento? Tem nas grandes livrarias, vai ter aqui amanhã, disponível para venda. Tem o site da editora, que é www.mgeditores.com.br. Tem na Amazon Book, inclusive uma versão em e-book, uma versão digital. Então, para quem gosta da nova tecnologia, não precisa comprar em papel, tem uma versão digital que pode ser baixado da Amazon. Então é bastante fácil de conseguir. Se você puser no Google, já acha fácil. Colocou o nome do livro no Google, colocou meu nome no Google, acha lá o livro fácil. É o Dr. Google que às vezes atrapalha um pouco, porque as pessoas também fazem consultas médicas, etc., com o Dr. Google, mas na verdade esse tipo de informação ele é muito útil, claro que sim. Não, né? Mas tudo faz parte do mesmo processo. Né? Assim, eu não proíbo meus pacientes que usem a internet. Eu falo assim, já que você quer usar, pelo menos vai usar no lugar certo. Então tem muita informação boa, muitos sites bons de referência hoje. Né? Então eu falo assim, olha, você quer usar, tá bom, mas você vai olhar esse site. Às vezes eu até dou lição de casa para isso. Você vai ler nesses lugares e vai anotar todas as suas dúvidas para discutir com a gente na próxima consulta. Né? Eu tenho pacientes que são PhD da doença deles. Eles estudaram tanto que eles sabem melhor que os médicos da doença deles. Que eu acho que é muito adequado. Isso que a pessoa queira saber, assim, é muito da personalidade de cada um. Tem uns que querem saber tudo sobre a doença, tem uns que só querem que você diga o que é melhor para eles. Eles não querem ficar muito informados para ter muito julgamento. Né? Então a gente tem que saber até onde a pessoa quer saber. E a internet é uma grande ferramenta. Aquilo que eu perderia tempo escrevendo, fazendo resumo, eu falo assim, leia nesse site, que lá eu sei que está bom, eu escrevo para vários sites também, lá você vai achar a informação precisa e adequada. Né? Então acho que desde que saiba usar, é uma ferramenta importantíssima. A informação sempre é muito positiva, né? Claro, é verdade. Nós estamos falando nesse período agora aqui mesmo sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, por exemplo. É fundamental a informação em relação a isso, né? Por incrível que pareça, até algum tempo atrás, se discutia muito isso, falou assim, a mulher não quer saber de fazer mamografia, porque aquilo, primeiro que é muito chato, muito dolorido, não sei o quê, e depois que ela não quer saber se vai ter doença, porque imagina que ela quer saber isso, que aí dá a doença mesmo, é uma bobagem pensar assim, né, doutor? Aí tem dois aspectos que são importantes. O primeiro aspecto, se você, na prevenção do câncer de mama, não é só câncer de mama, infarto ainda mata 1/3 da população, exato. Diabetes ainda é uma doença grave, assim, então a gente também pesquisar diabetes, que é mais simples ainda, é só dosar o seu açúcar do sangue, né? Então a prevenção é importante de todas as doenças. E assim a gente não espera que você descubra a hipertensão quando você teve o primeiro derrame, ou que você descubra a diabetes quando o seu rim não está funcionando mais. Né? Então a prevenção para todos os problemas de saúde é muito importante, para diabetes, para pressão alta, para doença coronariana e para o câncer. Então prevenção sempre, não só para câncer, mas prevenção para tudo. Né? E o segundo aspecto, que essa história de eu não quero procurar para não achar, eu vou dizer, o câncer vai crescer do mesmo jeito se você olhar para ele ou não. Não vai, né? Então a gente teve caso recentemente, a gente estava discutindo numa reunião médica, de uma paciente que evacuou o sangue, estava com sangue nas fezes, aí a médica sugeriu que ela fizesse uma coloscopia e a paciente falou assim, não, prefiro não saber. Né? Assim, seria cômodo se você não soubesse, não olhasse para o câncer e não aparecesse. Mas assim, se o câncer estiver lá, se ele não estiver lá, você vai fazer o exame e vai saber que não tem câncer e vai ficar feliz. Mas se o câncer estiver lá e você não souber, ele vai entupir seu intestino, perfurar o intestino, dar uma hemorragia, mas você vai morrer e vai descobrir muitas vezes. Mais, né? E vai descobrir o câncer na sala de emergência, fazendo uma cirurgia de emergência ou morrendo da doença. Então essa história, não quero ver, você tem um lema que diz assim, aqui não é quem procura acha, que é quem procura acha a tempo de
de ficar curado. Isso. E quem não procura acha tarde demais. E às vezes perdeu a chance de cura por esse retardo, né? Então, por isso o diagnóstico precoce é de extrema importância. E há também um estigma muito grande em relação ao próprio câncer, né? As pessoas, até algum tempo atrás, tinham medo de pronunciar a palavra câncer, evitavam fazer isso, né? Não tem nada disso, né? Ainda tem. A gente ainda vê algumas pessoas com muito receio, é uma doença grave. Tem gente que chega ao tumor de pele, acha que vai morrer por causa do tumor de pele, né? Às vezes é uma coisa muito simples. Então ainda existe o estigma, mas é muito menor do que foi no passado, né? Porque hoje, só nos Estados Unidos, tem 33 milhões de sobreviventes do câncer. Então hoje o câncer é uma doença curável em alguma parte das vezes e tratável na grande parte das vezes, né? Para muitas doenças, está falando do câncer uma doença crônica como diabetes, hipertensão, reumatismo, né? Talvez a pessoa morra com a doença e não da doença. Mas para isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais. Tá certo. Deixa eu pedir licença para o senhor para a gente fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Opinião Cidade aqui na TV Rio Preto. Até já, um minutinho só. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado.
O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uliana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. De volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e até do mundo, por que não? Aliás, esse assunto que nós estamos tratando hoje no programa é extremamente universalizado, extremamente universal. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Caponeiro, oncologista, que está lançando o livro A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico, sobre o qual já falamos um pouquinho aqui. E estamos recebendo agora, neste bloco do programa, a doutora Maria Belmira Garcia, a Bel, psico-oncologista, psicóloga em São José do Rio Preto e uma das baluartes do Outubro Rosa em São José do Rio Preto, né, Bel? Já faz alguns anos você está liderando essa campanha e a gente sempre repete aqui, comentando até com o doutor Caponeiro aqui no início do nosso programa aqui. Rio Preto abraçou muito essa causa, está muito presente nisso
E o doutor Caponeiro lembrava que, além de Rio Preto, muitas outras cidades também, o Brasil todo, e é uma campanha mundial, inclusive. Que bacana que seja assim, né? Porque a informação, a conscientização das pessoas em relação à importância da detecção precoce no caso de câncer de mama faz toda a diferença, né? Obrigado pela sua presença mais uma vez. E aí, está acabando o Outubro Rosa? Está acabando não, nós estamos começando hoje, 4 grandes dias assim, né? E a gente agradece muito também, realmente essa divulgação, você tem ajudado muito, né? Assim, sempre quando eu venho para cá, você dá bastante abertura. Queria agradecer muito também a presença do Dr. Ricardo, que é nosso parceiro eterno desde sempre. Então a gente se sente muito fortalecida e abastecida, sabe, Rei? Quando a gente tem pessoas com esse gabarito assim que pode nos estimular a continuar, porque realmente é uma campanha muito séria, realmente é uma campanha mundial e realmente Rio Preto está colorida. Não sei se você tem andado. Sem dúvida. A noite está com muita iluminação, as casas, as lojas estão bem iluminadas, enfeitadas, enfim. O que é bacana a gente perceber que não apenas as instituições ligadas à saúde que estão envolvidas com isso, né? Mas tem empresas comerciais de diversos segmentos, casas das pessoas, está todo mundo sinalizando que está integrado nessa campanha aí. Que bom. É difícil você andar na rua ou você passar um dia que você não veja ou alguém com um lacinho. Outro dia no posto de gasolina, né, eu fui abastecer e a menina que atende, os rapazes, todos com lacinho. Então, assim, isso já realmente eu acho que o Outubro Rosa pegou aqui em Rio Preto. Que bom, né? E para esses próximos dias, está dizendo que estão começando dias importantes da campanha agora, né? A presença do Dr. Caponeiro amanhã, né, aqui em São José do Rio Preto, o lançamento do livro dele também faz parte desse esforço todo. Fala um pouquinho. Hoje tem o show fantástico do maestro Paulo Buchala e da cantora Nadir Carvalho, com a participação da pianista Jussara Pinto, ali no Automóvel Clube. Vai ser uma coisa imperdível. Ontem eles estiveram aqui, dá vontade de ficar conversando aqui a tarde toda e ouvindo as músicas, etc. Que é uma coisa... Bom, música boa e conversa boa não tem acordo. Eu acho que você falou bem mesmo. É música boa e conversa boa. Estou muito feliz que o Dr. Ricardo com a esposa vão assistir também para ver a qualidade que nós temos de música aqui no interior de São Paulo, né? A Jussara Pinto é uma pianista assim, de primeira grandeza, o maestro Paulo de Tarso e a Nadir que canta, assim, parece que a gente agregou 3 pessoas assim, na parte musical muito importante mesmo, né? Então acontece hoje no Automóvel Clube, no Rio Preto Automóvel Clube, no Panorâmico, às 20 horas. E nós vamos ser recepcionados lá pela Débora Zardini, que é uma saxista, ela toca um sax lindo mesmo, né? E amanhã nós vamos ter na UNORP o talk show com o Dr. Ricardo Caponeiro, a doutora Regina Liberato, que vem de São Paulo também, que é uma psico-oncologista, assim, de uma pessoa que ressignificou muito a vida dela depois que teve o câncer de mama também, é uma história muito linda dela. Dr. José Altino e Dr. Eudes Quintino, que é um sábio promotor a respeito dos deveres dos pacientes, né? Deveres e direitos do paciente com câncer. No sábado acontece ali no Praça Shopping, em frente ao Praça Shopping, no Calçadão, um desfile com, acho que isso é bem inédito mesmo, né? Isso, a gente vai fazer a Miss Outubro Rosa e o Mr. Novembro Azul. Né? A gente está querendo, Rei, com isso, atingir uma nova geração, a gente está querendo desmistificar um pouquinho, né, a ideia do câncer como finitude, mas gerar nessas novas gerações uma responsabilidade pela vida, pela saúde, que cada um tem que ter, tendo bons hábitos alimentares, tendo uma atividade física, bons relacionamentos, né? E isso vai ser às 11 horas, em frente ao Praça Shopping, na Calçadão, no sábado. E vai ter a apresentação de dança também da Passo a Passo, uma escola de dança, uma delícia, a Ellen vai levar os bailarinos dela, então vai ser bem animado, né? E no domingo, começando às 8h30 da manhã, em frente ao Sim Comércio, lá na Represa, uma caminhada que a gente faz tradicionalmente já, com o Bozó, o Eli e amigos tocando em cima, que é um grupo de samba delicioso também, né, que toca samba raiz, um samba muito animado. E a inscrição para a caminhada é só no www.runner.brasil, né, .com.br, runnerbrasil.com.br, e a inscrição é só levar um alimento não perecível que vai ser doado para a casa de apoio, que troca por uma camiseta. O show de hoje, as pessoas têm que adquirir o ingresso, tem local
Lá no Automóvel Clube ainda mesmo. dá tempo de fazer isso? Então, precisa ver, é rapidinho se quiser, porque dá direito ao CD. No primeiro ano que a gente fez em 2011, Outubro Rosa aqui, esse maestro, o Paulo de Tarso e a Nadir, eles montaram um show, né, com músicas célebres com nome de mulheres, que são músicas lindas, né? Carolina. Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, tudo gente ruim, viu? E aí, esse ano, eles fizeram um CD que vai ser exclusivo só para quem for lá, então troca por esse valor, R$35, que vai dar direito a esse CD. E o show, então, a partir das 20 horas? Das 20 horas, Rio Preto Automóvel Clube, no Panorâmico. Tá. Vamos ter o enfeite da Astéria Flores, que vai enfeitar, o Adriano, que vai dar um mimo de uma taça de champanhe para a gente comemorar também, então vai ser bem gostoso. Então, todos convidados. Olha que coisa, combinação perfeita, né? Música boa, bons hábitos alimentares, atividade física conveniente, etc. Tudo isso faz bem para a alma, né? E também faz bem para o corpo, né? Não há dúvida que sim, né? É que a saúde não é só o corpo, né? A saúde é o corpo, o espírito, o psíquico, é tudo junto. Tudo junto. E é muito bacana as pessoas estarem voltadas para isso, né? Acho que isso é realmente fundamental. Né? E dá o lado bom, e não é só doença, é só o lado ruim, né? Dá o lado bom da vida, que é importante ser resgatado. Tá certo. Nesse talk show que o senhor vai participar amanhã, onde que vai ser o talk show? Na UNORP. Na UNORP, exato. 7h30, 19h30. Na UNORP. Que tipo de... Claro que um talk show depende muito do público que estiver ali, vai provocar, instigar o senhor ali para vários assuntos, alguns dos quais aqui a gente até certamente conversou aqui hoje, né? Mas, de maneira geral, o que é importante passar para as pessoas? Provavelmente ali vão estar pessoas muito interessadas em relação à detecção precoce do câncer de mama, etc. Pessoas em tratamento de câncer. Falar para esse público é bem bacana, é bem importante e é bem a sua praia, né, doutor Caponeira? É verdade, que trabalha com comunicação, né? Então, assim, até os anos anteriores a gente devia trabalhar com palestras expositivas, né? Então, esse ano a Bel está inovando com esse talk show, que é a forma mais interativa de participação. A gente não tem nenhum script pré-programado, não tem nenhuma aula montada, é mais para bater papo sobre os assuntos que surgirem mesmo, e o tema principal é resgatando a vida depois do câncer, né? Para mostrar que o câncer não é o fim da vida, mas talvez o começo de uma outra vida melhor ainda, né? Que a gente normalmente no nosso dia a dia esquece das coisas que a gente tem, a gente só dá valor para elas quando a gente perde, né? Então, assim, frente à ameaça de uma perda da vida, a gente redescobre uma vida melhor ainda que a gente estava deixando de viver. E esse é o foco principal desse talk show. Essa questão do ressignificado da vida, que o doutor Liberato vai falar durante o talk show, né? Isso é importante, né? Quer dizer, há um novo significado que as pessoas vão encontrar e a vida talvez possa ser melhor do que era antes. Com certeza, os pacientes que passam por isso se sentem muito melhores do que eles eram antes. Tá certo. É por isso que eu acho que, assim, essa competência do Dr. Ricardo, que ele tem não só técnica, científica, mas humana, eu acho que faz uma grande diferença. E essa ressignificação da vida, né, Rei, é muito importante quando é detectada em tempo. Então, a gente sabe que há uma incidência muito grande do câncer no mundo todo, né, Dr. Ricardo? E assim, em países como Noruega, Alemanha, tudo está diminuindo a mortalidade. No Brasil, ainda não. Então, o que a gente precisa é que as pessoas se responsabilizem pela própria vida e vão em busca do seu médico, vão em busca dos seus exames para poder se descobrir, se encontrar, que encontre em tempo, né? Então, é uma grande diferença. Por isso, eu acho que essa campanha Outubro Rosa ela é tão significativa, porque faz diferença de vida e morte. Detectar em tempo. Eu acho que nós chegamos a um ponto, especialmente aqui em Rio Preto, que já há vários anos você vem se desenvolvendo essa campanha, chegamos a um ponto em que não há dúvida de que todas as pessoas, todas as mulheres já têm plena consciência disso. Se algumas delas ainda não recorrem aos serviços que existem disponíveis de graça para elas, inclusive fazer a mamografia ou fazer nos momentos íntimos em casa o próprio autoexame, realmente porque não querem, porque existem todas as condições de fazer, né, Bel? É isso mesmo, né? A gente tem tentado, assim, exaustivamente, sabe? Falar sobre isso, alertar sobre isso, né? Isso que você disse, né, desse autoexame, ele não exclui o exame clínico do médico, claro, né? Mas é importante que a mulher possa fazer em casa 7 a 10 dias depois da menstruação, que a mama está mais, não está tão dolorida, né? Quem não menstrua mais, que marque um dia, o dia do seu aniversário, por exemplo, todo mês, naquele dia, faça o autoexame e a mamografia, né?
que é um exame que, assim, ele precisa ser feito, ele precisa... E é o que você falou, tem, né, tanto no SUS quanto nas redes conveniadas, nós temos essa oferta. Então, que as mulheres não tenham medo. O medo não impede a doença. O medo impede o resultado. A gente estava comentando exatamente isso agora há pouco, né? Assim, não é o fato de não achar, não procurar, que você vai evitar que... É a velha política do avestruz, né? Não estou vendo, não está acontecendo. Né? Então... Exatamente. Doutor, essa questão da mamografia, o medo das mulheres com a mamografia, com o exame em si, é de graça, é disponível, não tem grandes esforços para poder fazer. Já houve empresas de medicina complementar em Rio Preto que chegou a oferecer, mandava para casa dos pacientes a guia para ela fazer o exame gratuitamente, e mesmo assim algumas pessoas ainda relutavam em relação a isso. Por que acontece isso? Que será, é um pouco de desinformação em relação a essas coisas? Eu acho assim, talvez seja a contextualização disso, porque como você mesmo falou, hoje é difícil alguém não estar informado com todo o movimento, tudo cor-de-rosa, é difícil a pessoa falar assim, eu não sabia que tinha que fazer. Acho que isso a gente não acha mais, quer dizer, a gente acha que sabia que tinha que fazer e não fez. Então acho que falta transformar... Achava qualquer pretexto, né? Acho que falta transformar essa informação que a gente deu num conhecimento real e numa atitude. Então a gente precisa cobrar uma mudança de atitude. A gente já passou por um tempo, 10 anos atrás, onde não tinha mamógrafo suficiente. Então a gente ia no Ministério e falou assim, olha, não tem mamografia, precisa ter. Aí foi equipado, as cidades foram equipadas com mamógrafos. Hoje essa justificativa não tem mamógrafo, não existe mais. Mas agora a gente tem mamógrafo e as pessoas não fazem mamografia. Então acho que informadas elas estão, mas precisa agora cobrar uma atitude prática disso. E daí ao câncer de próstata, a prevenção, a detecção precoce também do câncer de próstata é um passo, mais ou menos o mesmo problema, né? Até mais simples. No caso do homem, né? Exato, no caso do homem, um grande preconceito em relação a isso, uma grande bobagem, que aos poucos parece que vai diminuindo, vai caindo, e as pessoas vão se conscientizando da importância disso, não é isso? E como a gente estava dizendo antes, não só para câncer, né? Assim, a gente tem câncer de boca, que é fácil, é só inspecionar e a gente vê, câncer de pele, que é só inspecionar e a gente vê, e a gente ainda acha a gente chegando com melanoma avançado, porque não percebeu uma pinta que cresceu, que sangrou, né? Achou que não era nada, achou que era só uma casquinha, né? Então, ou seja, para o câncer em geral, e como a gente também dizia antes, não só para o câncer, né? Para diabetes, para pressão alta, para doença cardíaca, né? A prevenção é importante para a saúde em geral, né? Cuidar da saúde como um todo. E os bons hábitos, a gente nunca é demais falar disso, né? Quer dizer, bons hábitos alimentares, evitar o tabagismo, o álcool, a vida sedentária. Nunca é demais falar que as pessoas têm que... Todo mundo também sabe que tem que fazer isso, mas nem todo mundo faz, né? É verdade. Eu acho que o tabagismo teria que ser eliminado, na realidade, sabe? Não só diminuído, não. É algo que não traz benefício algum. Né? E a relação de causa e efeito é direta, automática, é muito clara, todo mundo sabe, né? Impressionante. Que sempre tem aqueles interesses escusos, né? O Brasil é o 4º produtor mundial de tabaco, né? E é um dos produtos que mais paga imposto para o governo, né? É o cigarro, né? Então essa história de querer parar de fumar sempre tem algum interesse, não, mas aí vai deixar de ganhar imposto, é igual a história da indústria das multas, né? Assim, a gente quer que o pessoal seja multado, porque isso dá dinheiro para a prefeitura, né? Então não é uma educação no trânsito para a pessoa se comportar no trânsito, né? Eles querem multar para ganhar o dinheiro, né? Então acho que tem alguns interesses pelos quais o cigarro não foi totalmente banido, porque hoje a gente sabe que é uma substância química que causa dependência física, inclusive, né? Até mais do que outras drogas, né? Então até do ponto de vista legal devia ser considerado um entorpecente. Sem dúvida. E é uma droga lícita, né? Está aí, assim como o álcool, etc., com um grande prejuízo para a sociedade, né? Que pena que seja assim. Mas é verdade. O papel da gente, né? O papel de vocês, médicos dessa área, inclusive, profissionais de saúde dessa área, vocês nunca vão se cansar de bater nessa tecla, malhar nesse ferro frio, que espero que não seja frio, não. Acho que o ferro vai se moldando, tem sido moldado as coisas que interessam, né? Isso é importante. Né? Eu acho que você disse uma coisa interessante. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Cada um fazer a sua parte dentro daquele âmbito que a gente percorre, né? Cada um não se eximir da responsabilidade que nós temos, sabe? Com a nossa vida. Não adianta que colocar na mão do médico, da medicação, do outro, aquilo que é nosso. A nossa responsabilidade, acho que a gente ganha todo dia um dia novo aí, que Deus nos dá de presente um novo dia para a gente poder fazer o melhor por ele. Né? De um modo geral, as pessoas estão mais conscientes disso, né, doutor? Você, no ambiente do seu consultório, convivendo com essas pessoas, muitas delas com problemas na área de saúde, em tratamento contra o câncer, etc. De um modo geral, as pessoas
estão mais conscientes, né? Isso é que é... Tem melhorado, mas a gente está longe do que a gente precisa chegar. Mesmo dados do Ministério da Saúde, a gente precisa ter pelo menos uma cobertura de 70% da população fazendo a mamografia para ter uma redução de mortalidade. A gente está no Brasil por volta de 50%. Ou seja, então ainda tem 20% das pessoas que deviam estar fazendo mamografia que não estão fazendo. Isso segundo dados oficiais do próprio governo. Né? Me parece que nesse caso uma guerra de dados em relação à autoridade do Ministério da Saúde, por exemplo, que preconiza o exame a partir de certa idade, nos Estados Unidos é a partir de outra idade, aqui pode ser um pouco mais tempo. Mas o governo preconiza a partir dos 50, quando a recomendação geral a partir dos 40, existe uma lei que garante a mulher fazer a partir dos 40. Mas mesmo o governo considerando a partir dos 50, que é quando ele considera, ainda assim a defasagem é de 20%. Se você considerar a partir dos 40, a defasagem é maior ainda. Claro. Né? Mas mesmo segundo os dados oficiais, considerando a partir dos 50 anos, ainda 20% que deviam estar fazendo a mamografia não estão fazendo. Né? Então, assim, informação tem, agora a gente precisa transformar isso em uma atitude, conscientizar que de fato isso é importante. Né? Mas muita gente faz aquilo assim, não é minha casa que eles vão assaltar, não sou eu que vou ser sequestrado, né? Não é meu carro que vão bater nele, quer dizer, as pessoas acham que as coisas acontecem com os outros, né? Ninguém acha que acontece com ele. Né? Então, é importante agora uma mudança de atitude. Sem dúvida. Não pode ser que o Outubro Rosa aumenta a venda de camiseta cor-de-rosa, né? Tem que aumentar a realização de exame mesmo. Exatamente. E tem aumentado, né, Bel? Você tem esses anos todos, você tem alguma informação estatística sobre isso? Quer dizer, as pessoas têm feito realmente mais exame? A gente já pode dizer que tem havido resultados em relação ao decréscimo de casos, etc. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que é muito prematuro, de repente, em apenas poucos anos, está tentando quantificar de maneira tão precisa assim, né? Acho que... É um pouco prematuro mesmo, mas assim, eu já até pedi esse levantamento, tanto para a rede pública quanto para a conveniada, né? Para que a gente possa ter uma noção da ida das mulheres, né? Porque o primeiro ano, Rei, a gente fez doação de 200 mamografias, né, para pessoas carentes, que estava em falta. No segundo ano, já não tinha mais, já tinha mamografia sobrando, né? E então, assim, a gente entende que dos dois lados me parece que houve uma movimentação, né? Tanto a rede pública se importou em colocar mais à disposição, né? Como também acredito que tenho conversado assim com amigas que têm clínicas, né? E realmente esse período parece que, só que assim, né? Parece que fica mais ou menos nesse período, assim, outubro, novembro, que as pessoas acham que vão se alertando. A gente precisa ter olhar com cuidado desses dados, né? Porque à medida que a gente faz mais mamografia, a gente faz mais diagnóstico. Claro. Então isso também aumenta o número de casos, simplesmente porque está achando mais. Porque a mamografia não faz prevenção, ela não evita que você tenha câncer, ela só faz o diagnóstico precoce para evitar que você venha morrer da doença. Então, o dado que importa para a gente não é o número de diagnóstico. Se eu fizer mais mamografia, mulheres que hoje estão morrendo sem saber do que morreram, eu vou saber do que elas estão morrendo. Então, quando eu aumento o número de mamografias, aumenta o número de diagnósticos. No Brasil, é isso que está acontecendo. A incidência está crescente e de um ano para o outro, a gente está agora com 57 mil casos novos por ano e tem aumentado 1.000 casos novos a cada ano. Né? Então, assim, a incidência é crescente, talvez porque a gente esteja achando mais. Né? Procurando mais, né? Então, assim, até aí é bom. Assim, não, mas agora a gente tem mais casos do que tinha antes, porque a gente está achando esses casos. Né? Então, acho que esse aspecto, se você considerar a incidência, não é o dado mais importante. O dado mais importante para a gente está reduzindo a mortalidade. Né? Esse vai ser o dado mais importante, que se eu acho e trato e a pessoa fica curada, valeu a pena. Então não é porque eu achei um caso a mais, mas eu achei numa fase que é curável. Então só olhar o número de quantos exames estão sendo feitos, quantos diagnósticos estão sendo feitos, é um número muito parcial. O importante é assim, isso não está reduzindo o número de casos, mas está reduzindo o número de mortes dessas mulheres. Eu, alguns anos atrás, conversando com um médico de outra área, um médico pneumologista, se não me engano, ligado à área de saúde, ele perguntei a ele se havia alguma preocupação em relação ao aumento de casos de tuberculose, por exemplo, que é uma doença oportunista, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, olha, não é que aumentou, é que a gente passou a pesquisar melhor de novo, vamos fazer estatística mais acuradamente, coisa que não se fazia antes. Que coisa. Pra você ter uma ideia, na Bahia, a terceira causa de morte da Bahia é causa desconhecida. Porque Bahia não é Salvador que a gente conhece, Bahia tem todo um sertão para trás. Aí o cara morreu na casinha dele lá no meio do sertão, nunca foi no médico, não tem uma receita médica, ninguém sabe se o cara era doente ou não, aí só achou ele morto. Aí chama o delegado fala, não tem tiro, não tem facada, morreu por causa desconhecida. Né?
Então, você vê, então, se a gente soubesse por que ele morreu, estaria aumentando estatísticas de alguma coisa, né? Ou de infarto, ou de derrame, de alguma coisa. Morreu de causa desconhecida porque você não investigou, né? Então, esse é mais prejudicial ainda. Mas tem que lembrar que o Brasil é muito heterogêneo, mas em cidades da Amazônia que demora 3 dias de barco para chegar numa cidade maior. Né? Então, assim, o Brasil não é só as grandes capitais, né? Então, existem outras dificuldades, né? Mas com certeza a gente está pesquisando melhor do que pesquisava no passado. E um país que convive, por conta dessas diferenças todas, convive com patologias, com doenças que a gente julgava extintas, né? Nós estamos recentemente nos atemorizando com a questão da dengue aqui em Rio Preto. Agora, já para o ano que vem, tem previsões horríveis para isso, né? Então, E que também é uma doença que você pode prevenir. Né? A gente não tem vacina para dengue aprovada ainda, está em teste, mas você pode erradicar os focos do mosquito, que é a melhor prevenção, né? Melhor do que uma vacina é não ter o contágio, né? Então, assim, sabe, isso vem desde a época do João do Cruz, né? Que via lá com a fumacinha para matar os pernilongos. Né? Brigava com todo mundo, contra tudo e contra todos para conseguir fazer isso. A gente está mais ou menos da mesma época ainda. Exatamente. Eu acho que a gente precisa, se a gente for começar a pensar naquilo que o nosso Brasil precisa, né, realmente você lembrou de uma coisa interessante, porque a gente fica assim meio que fechado aqui nas grandes capitais e nas grandes cidades, como Rio Preto, né? E realmente tem pontos lá para trás que não tem essa facilidade que as pessoas, por exemplo, de Rio Preto têm. Né? Tem gente que está preocupada discutindo problemas como, por exemplo, doença de Chagas ainda hoje. Quer dizer, é muito preocupante. Olha, mas quando você vai para o norte e nordeste, o câncer de colo de útero mata mais que o câncer de mama. Né? E câncer de colo de útero você pode prevenir com vacina de HPV, você pode fazer o diagnóstico precoce, tem 10 anos entre você ter uma alteração no Papa Nicolau e ter o câncer de colo de útero. Então seria, tanto que no resto do mundo, os países desenvolvidos, não entram na estatística câncer de colo de útero. No Brasil, no Nordeste, ele mata mais que câncer de mama. Então dar mamografia para o Nordeste é até um contrassenso, elas precisam de Papa Nicolau. Então talvez não possa mais tratar o Brasil como um todo único e tem que fazer campanhas para cada região. Né? Para o Nordeste, vamos dar Papa Nicolau e vacina de HPV. Para a região Sul e Sudeste, vamos dar mamografia. Né? Então talvez a gente tenha que encarar essa diversidade e não fazer um padrão único de tratamento, mas fazer uma abordagem diferenciada. E essa questão que a Bel levantou agora há pouco, mencionou agora há pouco, assim, as pessoas não devem se concentrar apenas no mês de outubro para fazer o exame, ao contrário, pode começar em janeiro, fevereiro. Você não tem calendário? Não tem o calendário, né? Isso é que é importante, né? E assim como no caso do Novembro Azul, o Maiada aí não fica preocupado com o câncer de próstata só em novembro, né? Começa antes, começa todo dia. Tem a oportunidade de fazer isso, faça logo esse exame, etc. Estando já na idade em que isso é preconizado, tem que fazer, né, Bel? Acho que é importante isso de poder conscientizar da responsabilidade diária, não é mensal, é diária que nós temos com a nossa vida. Eu acho que, sabe, eu sempre falo que para nós aqui em Rio Preto, pelo menos assim, a gente o nosso objetivo maior é ampliar, sabe, Ricardo, assim, é ampliar a ideia não é o câncer de mama, não é o câncer de próstata, é ampliar a ideia das pessoas se enxergarem de uma outra maneira, com maior responsabilidade. Porque se a gente tiver responsabilidade, aquilo que o Ricardo estava dizendo, não vai correr tanto no trânsito, não vai, sabe, vai ter algumas atitudes que, lógico, que vai chegar um momento que alguma coisa vai nos atingir, mas que não seja a gente que deixou isso acontecer. Exato. Né? Sem dúvida. Você vê a história de prevenção, né? Que ela falou, o acidente de trânsito na cidade de São Paulo mata 14% das pessoas. É a terceira causa de morte, depois de cardiovascular e câncer, a terceira causa de morte é acidente de trânsito. E essa é a mais fácil de tudo de prevenir. Dirija como gente, civilizadamente, e reduz drasticamente. E sem contar com as sequelas que isso deixa. O trânsito é uma coisa perversa, né? A gente, mesmo numa cidade com problemas infinitamente menores, como São José do Rio Preto, por exemplo, a gente vê que existem tragédias diárias espalhadas por aí em relação a tudo isso. Bom, vamos reforçar os nossos convites para as pessoas comparecerem a partir de hoje até os próximos dias nessa série de eventos aí da campanha Outubro Rosa, né? Que hoje começa com o show do maestro Paulo Paulo de Tarso agora e da Nadir Carvalho no Panorâmico do Automóvel Clube, e a Jussara Pinto também estará lá. Vai ser muito bacana, tem que comprar o convite, o ingresso, que dá direito ao CD com as músicas com nome de mulheres compostas por grandes compositores brasileiros
e com uma interpretação memorável, imperdível, né? Eu já tive a oportunidade de ganhar ontem aqui na Dirum, já guardei, aliás, já ouvi ontem à noite. Tá lindo, não tá? Muito especial. Bom, esse é um dos eventos. Esse é hoje às 20 horas, amanhã às 19h30 no auditório da UNORP. Dr. Ricardo Caponeiro, doutora Regina Liberato, Dr. José Altino e Dr. Eudes Quintino vão estar fazendo um talk show lá. Assim, bem essa ideia que o Dr. Ricardo passou mesmo. E com essa equipe multidisciplinar aí, vai dirimir dúvidas de tudo quanto é ângulo, né? Você pode enxergar coisas sobre diferentes ângulos que vai ter alguém ali que vai pronto para responder. E essa possibilidade de poder responder, de poder perguntar, né, de ter pessoas assim, lá, assim, ao vivo e a cores, para poder questionar e perguntar tudo, viu? Porque o Dr. Ricardo tem uma bagagem que é incrível. Mas também se prepara para escutar. E no sábado nós vamos ter um desfile que vai ser a primeira escolha da Miss Outubro Rosa e Mr. Novembro Azul, no calçadão, em frente ao praça, às 11 horas da manhã, com a apresentação da bailarina Ellen, com o grupo de dança delas da Corpo a Corpo. E no domingo, às 8h30 da manhã, em frente a Sim Comércio, saindo ali vai ser na represa, uma caminhada, como a gente está acostumada, com distribuição de brindes, inclusive, atrás do trio elétrico, onde vai estar o Bozol, Eli, amigos, tocando um samba bem gostoso. Que bacana. Queria agradecer muito a presença de vocês. Doutor Ricardo, ele estava me contando agora há pouco que é de São Paulo, trabalha em São Paulo. Perguntei se ele já está acostumado com o nosso calor aqui no Preto. Ele falou, mais ou menos. Porque hoje nós estamos num inverno rigoroso aqui no Preto. Sim. O meu medo é que ele chegasse uns 2 dias atrás. Doutor, muito obrigado pela presença, da maneira assim, tão transparente, tão clara, como o senhor trata de um assunto tão delicado quanto o câncer, por exemplo. Que as pessoas se animem a perguntar para o senhor lá no talk show, a ler o seu livro, o livro Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico, porque é aquela história, a informação é essencial, é terapêutico também, né? Acaba fazendo parte. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Levi. Passando por Ribeirão, passando pelo nosso calor, a gente promete até regular de jeito o ar-condicionado para melhorar um pouco, mas a gente conversa sobre isso, tá certo, doutor? Obrigado. Obrigado, Bel, mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso nesses eventos todos que já estão acontecendo desde o começo do mês. E nesses próximos dias ganha uma grande intensidade aí. Eu que agradeço. Muito obrigada. Espero você hoje para escutar o show. Vamos lá. E muito obrigado a você também que nos acompanhou em casa, mas essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.